Buenas! Fala, terceirão, como é que vocês estão? Só alegria? Pois é, queridos. Hélio Maurão na área, seu professor de Química 2. Pois é. Nós começamos semana passada a falar sobre os primeiros passos a respeito dos cálculos químicos. Na semana passada trabalhamos leis ponderais, as leis que governam, que regem o cálculo propriamente dito. Agora vamos começar a meter a mão na massa, começar a fazer as continhas para valer, tá certo? Então começa hoje oficialmente a temporada anual do cálculo estequiométrico. Muita gente fala, eu não entendo cálculo estequiométrico, não, larga a mão, eu vou embora, tô fora. Queridos, já está na hora de você aprender cálculo estequiométrico. Já passou da hora, ok? Você vai aprender cálculo estequiométrico. Comigo você vai aprender. Eu não me chamo Brad Pitt da Silva. Ok, queridos? Muito bom. Então vamos ver. Eu vou passar uma receitinha para vocês, queridos. Vou dar uma mastigada na matéria para vocês. Se você acha que você não sabe cálculo estequiométrico, você não sabe como é que é a minha história. Eu achava que mol era diminutivo de molécula, para você ter uma ideia. Tá? E se eu cheguei aqui, hoje sou uma lenda consagrada, você também vai aprender cálculo estequiométrico. O que você tem que entender é que existem passos. Tá certo? Não adianta você pegar uma questão, entendeu, do ITA e tentar fazer se você não consegue fazer da uma esquina. Ok? Então vamos de forma processual, passo a passo. As aulas 23 a 26 do MED 2, na frente 2, vamos estar trabalhando os casos gerais. Tá certo? Os casos gerais. Depois a gente vai complicando um pouco, vai engrossando o caldo, vai colocando um reagente com impureza, vai diminuindo o rendimento da reação, vai colocando reagente a mais do que deveria, ou seja, vai sobrar reagente sem reagir. A gente vai complicando um pouco a história, mas por enquanto vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Nós vamos trabalhar com reagente 100% puro, vamos trabalhar com reagente estequiometricamente nas quantidades ideais, ou seja, não vai sobrar ninguém sem reagir. Vamos considerar também um rendimento total 100%, não vão haver perdas. Tudo isso, para começar a trabalhar esse capítulo tão importante. Beleza? Então vamos lá. Cálculo estequiométrico. A primeira coisa que você tem que entender, eu gosto de frisar, a etimologia, a origem da palavra estequiométrico, estequiometria, tá? Bom, estequio fala de elemento e métrico, metria, fala de medição, de cálculo. Então, cálculo estequiométrico nada mais é do que você calcular a quantidade de uma substância que foi consumida ou a quantidade de uma determinada substância que foi produzida numa reação. Tá certo? Bom, eu sei que o povo da física costuma dizer o seguinte, é só fazer regra de 3. Pior que é verdade. Tá? Tudo vai terminar numa regra de 3. Porém, existem os passos. Tá? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, o maior problema para muita gente no cálculo estequiométrico não é nem o cálculo em si, porque multiplicar e dividir eu acho que você do terceirão sabe fazer. Bom, eu acho, Sempre tem um que, 2 vezes 3, Então a matemática eu quero crer que você domina. Mas o primeiro pré-requisito que muita gente já dança, já escorrega na casca da banana, como se diz, já pisa no tomate, é com fórmulas. Se você não sabe fórmulas de ácidos, bases, sais e óxidos, as principais estruturas orgânicas, como é que você vai escrever uma reação? E a partir da reação você fazer o cálculo em si. Então o primeiro pré-requisito do terceiro ano é você saber bem as principais substâncias que aparecem nos vestibulares. E de tanto fazer exercício você vai se acostumando com as principais reações, reação de combustão, reação de neutralização, reação de esterificação, algumas reações de decomposição, algumas sínteses que toda hora caem nos vestibulares, são reações clássicas que você de tanto fazer exercício você vai dominando. Beleza? Então o primeiro passo é fórmulas e escrever a reação. Escreveu a reação? Primeiramente, ela está balanceada. Negócio de balancear é frescura, não é não.
Você aprendeu a lei da conservação das massas, de Lavoisier. O balanceamento da reação está baseado naquela lei. Como é que você está falando que está entrando um carbono e estão saindo dois? Da onde que surgiu esse carbono a mais? Ou estão entrando 3 oxigênios e estão saindo só 2. Cadê o terceiro oxigênio? Desapareceu? Então, você precisa dar uma relembrada em balanceamento de reação. Ah, não vai vir balanceada no Enem? Cara, não sei. Pode vir como pode não vir. Então, o primeiro papel, o primeiro passo seu é dar uma olhada na reação e ver se ela está balanceada. Tá? Bom, são 3 passos. O segundo e o terceiro passos, que é a alma do negócio. Tá? Bom, segundo passo, a primeira linha da regra de 3, ela vem do enunciado da questão. E aí muita gente fala assim, ah, o Enem tem um texto desse tamanho, não precisa ler tudo não, não precisa do texto não. Mentira, você tem que ler o texto, só que você tem que fazer uma leitura inteligente, tá? Na verdade, eu costumo dizer para os alunos, comece a ler o final do texto, tá? Porque no final do texto vem uma informação, que é o dado, e vem o X da questão, que é o pedido. O cara conta uma linda história de amor, falando sobre o efeito estufa, falando sobre o aumento da temperatura global, não sei o que, conta aquela história toda. E aí no final ele quer saber o seguinte, quantas toneladas de gás carbônico serão produzidas anualmente a partir da queima de todo esse gás natural citado no texto. Aí você fala, opa, então eu tenho que voltar no texto porque eu preciso saber quanto de gás natural foi queimado. Então eu vou atrás do dado. Mas eu já sei a pergunta, quantas toneladas de gás carbônico serão liberadas em um ano? Então eu sei o pedido. Então eu vou na minha reação, o dado eu coloco embaixo da respectiva substância, tá? E o pedido, que é o X da questão, eu ponho embaixo da outra respectiva substância. Você não vai mais fazer cálculo estequiométrico solto. 2 está para 9, X está para 1000. O cara não põe se é grama, o cara não põe se é mol, você não sabe se é litro, você não sabe se é da água que está falando, se é do gás carbônico que ele está falando. Aquela bagunça total, esquece. Dificilmente você vai acertar a questão. Tá? Então, organizar as informações é primordial. Então, o dado embaixo da respectiva substância, o pedido embaixo da outra respectiva substância. E eles vão fazer parte da primeira linha da regra de 3. Lembrando que toda regra de 3 tem 2 linhas. Tá certo? Então, eu, Mauro, ensino assim. A primeira linha da regra de 3 você tira do enunciado. Você acabou de ler o texto. Entendeu? Então, você organizou a primeira linha. Só que tem a linha de baixo, a segunda linha da regra de 3. Essa segunda linha eu chamo de ajuste das unidades. E aí fica um outro dilema para muita gente. Ai, o que eu faço quando é grama? Ai, o que eu faço quando é mol? Cara, vamos aprender hoje. É hoje, terceirão. Não é amanhã não, é hoje. Tá? E eu vou te dizer uma coisa, hein? Não vou dizer 2 não. Muito bem, então, quais são as principais unidades, grandezas que aparecem nos exercícios clássicos de cálculo estequiométrico? São 3, as que mais caem. Eu não disse que são as únicas, eu disse as que mais caem. São 3. Massa, ou seja, grama, mol, e quando se trabalha com gases, volume. E geralmente dentro das CNTP. Geralmente. Geralmente não quer dizer sempre. Geralmente quer dizer geralmente. Aí se não for CNTP, aí a gente vai ver isso oportunamente. Beleza? Muito bom. Então, o que fazer quando a unidade for grama? Lembra que você balanceou a equação lá atrás? Aqueles números que nós encontramos no balanceamento, nós chamamos de coeficientes estequiométricos. Eles não estão lá de enfeite. Eles são importantíssimos. Por isso que balancear a equação é o primeiro passo. Olhar para a equação no texto para ver se já está balanceada. Se não tiver, você tem que balancear. Beleza? Então, por quê? Você sempre vai usar aqueles coeficientes. Beleza? Então, quando a unidade é o grama, você vai descer o coeficiente
e vai multiplicar pela massa molar. Massa molar é carbono vale 12, hidrogênio vale 1, oxigênio vale 16. Tá? Aqueles valores tabelados. Tá certo? Que você está acostumado. Faz essa cara de vítima não. Beleza? Então você desce o coeficiente e multiplica pela massa molar. Pronto. Ajustou a unidade. Ficou grama em cima de grama. Tá? O nosso ajuste não é na horizontal. O nosso ajuste é na vertical. Beleza? Muito bom. Outra grandeza que aparece muito. Mol. Determina o número de mols de água produzido. Lá. Então apareceu a palavrinha mol. Ah, é 6 vezes 10 é 23. Não. Isso é outra coisa. Tá? Esse valor você vai usar quando você quer determinar o número de moléculas. Quando você está trabalhando com a grandeza mol, lembre-se que o coeficiente estequiométrico, que está lá no balanceamento da equação, já é proporção em mol. Então o que eu faço quando for mol? Você simplesmente desce o coeficiente estequiométrico. Você não precisa multiplicar por nada, porque aquele valor já é proporção em mol. Belezura? E por último, para terminar a nossa aula, quando nós estivermos trabalhando com gases, então o exercício ou te dá um volume ou pede um volume em litros, e principalmente quando for CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A temperatura é 0 graus Celsius, que dá 273 Kelvin, e a pressão 1 atm, pressão ao nível do mar, ou 760 milímetros de mercúrio. Tá? O que eu faço, Mauro, quando estivermos a CNTP? Você vai descer o coeficiente estequiométrico do balanceamento e vai multiplicar por um número mágico, que é o famoso 22,4 litros. Você deve lembrar desse valor. O que é esse valor, Mauro? Esse valor é o chamado volume molar. O que é volume molar? É o volume ocupado por um mol de moléculas, tá certo? Por isso que a gente multiplica pelo coeficiente, porque se é 1 mol, é 22,4. Se são 2 mols, é 2 vezes 22,4. Então, volume molar é o volume ocupado por um mol de moléculas dentro de determinadas condições experimentais. No caso, CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Tá? E se não for CNTP, ele vai te dar esse volume. Tá? Ele vai te dar esse volume molar. Por exemplo, CATP, condições ambientes de temperatura e pressão. Temperatura agora é 25 graus Celsius, uma temperatura maior que 0 grau. Então o volume ocupado vai ser maior, 24,5 litros. Alguns exercícios colocam 27 graus, aí arredonda para 25 litros por mol. Ou seja, geralmente no final do enunciado tem essa informação do volume que você vai usar como volume molar. Beleza? Ficou meio avoado aí? Muita informação? Pois é, queridos. Se fosse fácil, não teria o nome de química, né? Seria intervalo, né? A matéria é essa mesmo. Química, que é uma matéria maravilhosa. Esse conteúdo você vai assimilar somente metendo a mão na massa. Não adianta assistir videoaula de 500 professores. Se você não cair em cima dos exercícios, pegar a folha de rascunho e começar a treinar, tá? Você quer uma dica? Comece resolvendo exercícios já resolvidos. Tampa a resolução e tenta fazer. Pegou a manha da matéria, começa a fazer as questões mais básicas, para depois você ir para aquelas mais casca grossa. Beleza? Tamo firme, tamo junto? Então, vamos trabalhar, meu povo. Hasta la vista!